projeto que está na pauta de hoje, de autoria do vereador Zé Carlos, acrescenta na lei municipal que já está em vigor, que determina que as agências bancárias que tenham banheiros e bebedouros para os clientes, que tenham também banheiros acessíveis para as pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência. Também na noite de hoje será votado pela primeira vez, o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que garante que os medicamentos que são isentos de prescrição médica estejam nas farmácias ao alcance dos usuários. De acordo com o vereador, a ideia é dar autonomia para que os clientes possam cuidar da sua própria saúde. Também na noite de hoje, de autoria do vereador Tico Costa, será votado um projeto que é fruto de uma comissão especial de estudos que analisou o transporte escolar no município de Campinas. A iniciativa do vereador, então, que é resultado deste trabalho de vários meses de uma comissão instalada aqui na Câmara, vai criar a Semana do Transporte Escolar no município de Campinas. A semana acontece no mês de julho e vai tratar de diversos assuntos relacionados ao transporte. Sobre esses 4 projetos, vamos conversar com os vereadores no intervalo regimental para saber os detalhes e as motivações para criar iniciativas como essa. Lembramos também que amanhã o vereador André von Zuben, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, vai ouvir o Instituto Agronômico de Campinas. A reunião começa às 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo pelo canal 4 da NET. Lembramos ainda que tudo o que acontece aqui na Câmara você acompanha através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. E também tudo o que acontece na Câmara vai para o ar ao longo da programação da TV Câmara através do canal 4 da NET. Dentro de instantes, então, você acompanha a reunião. Até já. Lembramos também que na Rádio Educativa 101,9 FM, você também confere os trabalhos dos vereadores no Minuto Câmara, de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Vereador, primeiro secretário deste Poder Legislativo, vereador senhor Luiz Lauro Filho, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Peço a Vossa Excelência, por gentileza, que proceda a chamada de presença dos nobres parlamentares. O vereador Rafael Zembaldi já está aqui, já marcando a sua presença. Exatamente, líder de governo, esse dia 4 de agosto, segunda-feira, para que nós possamos iniciar a primeira parte da 41ª reunião ordinária. Também o doutor Luiz Cirilo já presente. Por favor, doutor. Senhor presidente, novo vereador Campos Filho, a chamada para a abertura da 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, neste 4 de agosto de 2014, no retorno dos trabalhos parlamentares aqui no plenário, logo após o nosso recesso. Chamada então para abertura, vereador André von Zuben presente, vereador Ângelo Barreto ausente, vereador Flores presente, vereador Arthur Orsi ausente, vereador Aurélio Cláudio está ausente, Campos Filho presente, vereador Carlão do PT ausente, vereador Carlinhos Camelô presente, vereador Carmo Luiz também está presente, vereador Cid Ferreira ausente, vereador Sidão Santos presente, vereador Edson Ribeiro presente, vereador Gilberto Vermelho presente, vereador Gesiel Silva presente, vereador Jorge da Farmácia presente,
Vereador Jorge Schneider, presente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, presente. Vereador Luiz Lauro Filho, estou presente. Vereador Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza do São João, ausente. Vereador Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Roberto Alves está ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. O vereador Ângelo Barreto está presente. Vereador Tico Costa, presente. Vereador Vinícius Gratti, ausente. Vereador Zé Carlos, ausente. Presidente, 21 parlamentares presentes na sessão. Com 21 parlamentares presentes, há quórum. Invocando as bênçãos de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da 41ª reunião ordinária. Primeira parte, pequeno expediente, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, neste pequeno expediente, no item 1, para leitura, 327 correspondências recebidas, 782 indicações encaminhadas ao Executivo, 162 requerimentos, 3 moções, 37 projetos e 6 vetos. O item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Presidente, no item 2, 5 projetos que foram arquivados nos termos do artigo 170, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. Obrigado, nobre vereador, primeiro secretário Luiz Lauro Filho. Agora pela ordem, senhor pergunto presidente. pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de requerer 1 minuto de silêncio pelo falecimento do lutador de tantas frentes sociais, sobretudo da reforma agrária, militante de partidos de esquerda e, no final da vida, militante do PSOL, o de Plínio de Arruda Sampaio. Requerer também ao escritor Rubem Alves, né, filósofo e escritor Rubem Alves, faleceu, foi velado nessa casa, né? Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que fosse incluído nesse minuto de silêncio também a memória do pastor Antônio, que era pastor da nossa igreja aqui na cidade de Campinas e que foi a óbito esta semana. Então, que ficasse registrado também este minuto de silêncio, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador. Presidente, pela ordem, por favor. Eu também gostaria de registrar também, pedir 1 minuto de silêncio pela Silvana da Silva, que faleceu há 2 horas, com 45 anos de idade, mãe do Fábio, Felipe e Fernanda, funcionária da Drogaria do Carmo. Nós perdemos uma amiga hoje, uma colega de trabalho, e eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelos parceiros, por uma grande parceira que se foi de forma trágica e muito rápida. Deferido, então, vereador. Senhor presidente, no último sábado à noite, um jovem de 28 anos, Bruno, filho aqui de os colegas aqui da casa, do Badu e da Antônia, infelizmente perdeu a vida num acidente de trânsito, chegando próximo da cidade de Itapevi. Ele, um campineiro, sempre dedicado, e dedico também esse 1 minuto de silêncio em razão da sua passagem. Obrigado, deferido. Senhor presidente, Pela ordem. desculpa, havia esquecido, lembrar 2 escritores que relataram tanto a vida do povo brasileiro, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna. Presidente, estender também esse 1 minuto de silêncio, a homenagem ao senhor Pedro Moretti, que é pai do Reginaldo Moretti, que advogado já homenageado por esta casa. Deferido, então, vereador.
do nosso segundo secretário, vereador Ângelo Barreto, do Partido dos Trabalhadores, nosso segundo secretário, vereador, por favor, informar vereadores ou vereador devidamente inscrito nesta primeira parte do pequeno expediente. Senhor presidente, o vereador devidamente inscrito é o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, senhor presidente. O vereador Paulo Búfalo, líder do PSOL, tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, quero informar também que está inscrito o vereador professor Alberto, o vereador Carmo Luiz, vereadora Bernardelli, vereador Jorge da Farmácia, o vereador Gilberto Vermelho, são os que estão inscritos até o momento, senhor presidente. E o vereador Cirilo acaba de se inscrever, senhor presidente. O Búfalo tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Retomando as nossas sessões, mas não o trabalho que não parou na casa, eu gostaria de trazer aqui alguns temas que, durante esse período em que estivemos em recesso de nossas sessões, foram levantados pela cidade de Campinas, pelas ações políticas, e considero que há um conjunto de temas relevantes a serem tratados, mas eu gostaria de destacar, nesse primeiro momento, 2 em especial, já que são temas que trazem, de certa forma, uma agonia para a população de Campinas. Em primeiro lugar, não poderia deixar aqui de tratar do aumento da tarifa do transporte na cidade de Campinas. E é natural, senhores vereadores, vereadora, que eu retome a pauta que ainda em 2013 trouxe a essa casa, da necessidade dessa casa abrir uma comissão parlamentar de inquérito para poder apurar o que levou a tarifa de ônibus da cidade de Campinas ser a tarifa mais cara do Brasil e, no trato do subsídio, além de ser uma forma de transferir dinheiro direto para o bolso dos empresários, enganando a população de Campinas, remunerando uma gratuidade constitucional, agora faz um jogo de palavras. Os argumentos utilizados para aumentar o subsídio, agora jogam na cara da população para poder reduzir o subsídio e aumentar a tarifa. É desrespeito. Nós podemos traduzir esse aumento da tarifa de transporte de desrespeito. E essa história de dizer que abrirá estudo com a Unicamp, eu quero lembrar que, embora a Unicamp seja uma universidade conceituada, quem paga a banda escolhe a música. Essa é a questão. Esses vereadores aqui de Campinas, nós vereadores, não podemos abrir mão de fazermos nós esse estudo, de fiscalizarmos nós, cada estudo, seja ele técnico, seja ele político. Portanto, nobres vereadores, eu quero voltar aqui à carga e conclamar os vereadores, vereadora, que ainda não assinou o requerimento de CPI do transporte e recolocar o debate nessa casa, já que não se pode confiar numa situação em que não se topa apurar, não se dá resposta para a cidade, pelo contrário, usa o tema e a falta de informação para poder, inclusive, criminalizar quem cobra essas informações, e a casa simplesmente se omite diante das posturas do Executivo. O outro tema que eu quero trazer à casa, volto a dizer, há muitos temas relevantes, vou voltar no meu tempo de liderança para poder tratar, mas nesses 1 minuto e meio que me resta, quero dizer que apresentei um requerimento nessa casa que eu quero ver aprovado, porque a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Campinas usou dinheiro público para comprar um cofre para cada unidade de educação da cidade de Campinas. Eu quero saber qual que é a utilidade pedagógica de um cofre
de 1,5 metro por 50 de profundidade, gastando R$258 mil para comprar 196 cofres. Qual a utilidade quando nós dizemos que a cidade está precisando de vaga na educação infantil, que é preciso respeitar a carreira dos monitores e monitoras de creche, que é preciso profissionalizar a atuação, que é preciso comprar um conjunto de equipamentos, fazer a manutenção das unidades de educação. A cidade apela por isso e a prefeitura dá um cofre. Onde nós estamos? O que os gestores da Secretaria Municipal de Educação têm na cabeça? Primeiro, no final do ano passado, aquela compra daquela inutilidade pelo ex-governo, ainda não questionado pelo governo atual, que é o tal do picotador de papel. E agora, 196 cofres. Nós queremos saber onde está a justificativa política e pedagógica para a compra desse entulho para as nossas unidades de educação. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo. Vereador Ângelo Barreto, o próximo vereador inscrito. Professor Alberto, senhor presidente. Vereador professor Alberto, Vossa Excelência tem a tribuna, vereador, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu quero desejar a todos os nobres vereadores um próximo semestre produtivo, né? Nós estamos entrando em um semestre atípico devido às eleições, mas eu desejo a todos, então, muito sucesso aí nos seus projetos, nas suas atividades, em relação a esse serviço tão importante de vereança. Agora, senhor presidente, há um mês atrás, foi inaugurada aqui na nossa cidade, ali no Jardim Fernanda, uma praça que ficou muito bem conservada, muito bonita, uma área de lazer também. A administração municipal assumiu em março de 2014 e, conforme o atual prefeito municipal tinha assumido o compromisso, foi entregue, de fato, a praça à população do Jardim Fernanda, com vários equipamentos de esporte, de ginástica, campo de futebol, e aqui, inclusive, desse local dispõe de uma série de serviços bastante importante para aquela população local. E o que nós soubemos, que a população tinha ficado muito satisfeita com aquela recuperação daquele espaço público, e onde, então, tanto jovens como crianças tinham um local para executarem suas atividades recreativas, esportivas, e assim estava tudo muito bem. Mas, incrivelmente, hoje eu recebi pelo Facebook, tinha uma moradora ali, dizendo que não é que já roubaram os instrumentos que foram instalados na praça? Já roubaram as balanças. Se você olhar o balanço, apenas um mês que foi instalado. Já roubaram as balanças, aqueles equipamentos para a terceira idade, muitos já estão danificados, outros foram literalmente levados embora. Eu recebi aqui a informação, ela diz assim: hoje foi muito triste ver que já roubaram brinquedos e aparelho de ginástica da nossa praça. Então, ela desabafou aqui com uma certa crítica, tanto à população, obviamente, porque não é possível que as coisas sejam dessa maneira, todo o investimento que foi feito ali, e agora um grupo de pessoas, sei lá eu quem, foi lá e roubou. Bom, mas aí vem a nossa pergunta, mas e a Guarda Municipal? Ela não teria que estar presente nesses locais, nesses centros recreativos que têm algum equipamento importante? Não é o patrimônio do município isso? E nós não temos uma guarda municipal que, teoricamente, deve cuidar desse patrimônio? Então, senhores vereadores, eu estou fazendo um requerimento para a prefeitura,
essa munícipe, ela mostrou a sua tristeza, porque ela fala aqui desse último mês, a alegria da população, das crianças, dos jovens, dos pais, das pessoas da terceira idade, em ter todo esse equipamento à disposição. Eles nunca tinham tido isso lá no Jardim Fernanda, e agora eles estão felizes, e hoje ela levantou e olhou lá no parque, lá no local recreativo, sumiu os aparelhos de ginástica, sumiram as balanças, os brinquedos das crianças, e vem a decepção muito grande, porque faz apenas um mês da inauguração, e não pode, as coisas não podem ser assim, e eu estarei fazendo aqui o requerimento nessa casa, pedindo para que seja feita alguma ação, porque senão outros locais serão também saqueados, destruídos, e nós precisamos de um policiamento para guardar a res pública, né? As coisas públicas têm que ser protegidas, e a população também tem que estar atenta a isso, porque o que é de todos é o mais importante. O que é seu, você faz o que você quiser, mas o que é público, o que é do povo, deve ser protegido, deve ser guardado. São essas minhas considerações iniciais, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Boa noite, vereador. Professor Alberto, muito obrigado. Vereador Ângelo Barreto, o próximo vereador inscrito, vereador. Senhor presidente, o vereador Carmo Luiz, que é o próximo inscrito, senhor presidente. O vereador Carmo Luiz. Vossa Excelência, vereador, tem a tribuna por até 5 minutos. Presidente Campos Filho, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os demais membros da mesa, os vereadores, o público presente, os telespectadores da TV Câmara. Uma boa noite a todos. Hoje estamos retomando nossas atividades legislativas após o recesso, só que, contudo, o período de recesso, né, ele traz junto com ele uma quantidade de trabalhos e que nós não conseguimos nos desvencilhar. A maioria dos vereadores que estão aqui, acho que todos, né, 100% dos vereadores trabalharam ou trabalham até mais neste período, porque acabam indo em outras reuniões e assim por diante. Eu gostaria só de cumprimentar o professor Alberto pela posição do professor Alberto. No dia 19 de julho, agora, no último dia 19 de julho, nós tivemos a inauguração de uma grande praça, que era um grande lixão, que existia na região do Jardim Fernanda, exatamente no bairro Jardim Fernanda, e vinha de um trabalho que nós vínhamos fazendo desde um protocolo de 2013, em que nós pedimos a implantação de um complexo esportivo e cultural naquela região, que já existia um campo de futebol naquela região, e o governo Jonas Donizete, junto com a Secretaria de Serviços Públicos, fez um trabalho extraordinário naquela comunidade, resgatou a dignidade de uma comunidade que já estava abandonada aí há décadas, esta que é a verdade. E foi inaugurado aquela área com revitalização de um campo de futebol, um campo de areia, todo um calçamento em volta, que era uma demanda do Conselho Municipal de Saúde, que já pedia, eu participei de algumas reuniões do Conselho Local de Saúde, e era um pedido também. Então, ficamos penalizados com o acontecimento e reforçamos a necessidade de que haja guarda municipal nesses locais, porque houve um investimento público, houve um investimento do dinheiro público, e, de repente, esses equipamentos já quebraram, aconteceram algumas coisas que são extremamente desagradáveis. Mas, de qualquer forma, vamos trabalhar no sentido de buscarmos essa organização, e agradecendo toda a equipe do prefeito Jonas, toda a equipe da Secretaria de Serviços Públicos, através do nosso secretário Ernesto Paulela. Gostaria também de agradecer ao secretário de Esportes, professor Campos, que, de uma forma ou de outra, colaborou, participou de reuniões e nos ajudou nesse sentido.
e toda a equipe dessas secretarias e aos líderes comunitários que trabalharam com muito afinco, o Gilson, o Divino e muitos outros que trabalharam com muito afinco e ajudaram a realizar esse projeto conforme o desejo da comunidade. Então, gostaria de agradecer a todos aqui. Continuando, no dia 29 de julho, foi realizado aqui nesta casa, agradecer ao presidente e a todas as equipes, a equipe de câmeras. No dia 29, nós tivemos uma grande palestra para tratar do e-social. O e-social é um sistema que vai integrar e padronizar o cadastro de informações trabalhistas das empresas. E nesse dia, foi um grande sucesso o nosso evento, que nós reunimos aqui algo em torno de 400 pessoas que tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o sistema e-social. Para a realização deste evento, contamos com uma grande parceria. Aliás, foi uma das parcerias melhores até agora feitas pelo nosso gabinete, com a Câmara Municipal, que cedeu o espaço, o Sincofarma, na altura dos seus 87 anos, o Sind Lojas, o Sind Varejista, a Cinco Peças, o Sescom Campinas, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, e a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria de Serviços, da Secretaria de Turismo e Negócios. Então, eu gostaria de agradecer a todos os que participaram, especialmente a Simone, que fez um trabalho maravilhoso de organização junto com toda a equipe e que acabou culminando num grupo. Nós enchemos, graças a Deus, essa casa nos 2 períodos e foi um grande sucesso essa palestra do E-Social, tanto que já temos uma outra marcada, talvez já para o final de outubro e começo de novembro. Gostaria também de aproveitar uns minutinhos que tenho e agradecer. Também ontem nós tivemos um grande evento na nossa comunidade, que foi o Campo Belo Music Fest, foi o primeiro deles, e que foi um grande sucesso, com ND Naldinho e Dexter. É algo bem diferente, talvez culturalmente falando, mas é algo que trouxe grande valia para aquela comunidade, e um dos primeiros grandes eventos que elevou todo o nosso trabalho, e elevou aquela comunidade à posição que ela realmente merece, que é de dignidade, respeito e cultura. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os vereadores, boa noite. Muito boa noite, obrigado, vereador Carmo Luiz. Peço ao nosso vice-presidente, vereador Dr. Arthur Orsi, para que possa assumir aqui a presidência, vereador Dr. Arthur Orsi, por gentileza. Dando continuidade à sessão, boa noite a todos os senhores vereadores, sejam bem-vindos do recesso. Senhor segundo secretário, para informar o próximo vereador inscrito. Sim, senhor presidente. O vereador Marcos Bernardelli, senhor presidente. Vereador Marcos Bernardelli, do PSDB. Vossa Excelência tem a tribuna, vereador, por até 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. E mais os 5 que o vereador Jorge da Farmácia vai lhe conceder. Perfeito. Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores, e a nossa querida vereadora Nilza ainda não está presente no plenário, mas fica aqui os nossos cumprimentos. Senhor presidente Arthur Orsi, eu desejo um bom retorno a todos os vereadores nos trabalhos aqui nesse plenário. E o início da minha fala, senhor presidente, diz respeito a uma moção de aplauso que protocolei na tarde de hoje, vereador Roberto Alves, endereçada essa moção ao doutor Eduardo Bigolin. O doutor Eduardo Bigolin é o juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude e protetiva aqui da nossa comarca, e nesses últimos 20 dias, vereador professor Alberto, ele teve uma lucidez franciscana ao analisar alguns pedidos judiciais da autoria deste vereador e houve por bem indeferir as liminares concedidas nos pedidos ali realizados. E o que vem a ser esses pedidos?
São pedidos, vereador Cid Ferreira, que contemplam e concedem às crianças com necessidades especiais em nosso município do transporte denominado ligado. Esse instrumento é concedido pelo governo do Estado de São Paulo, vereador Jorge Schneider, às crianças da rede de ensino vinculadas ao Estado. Aqui em Campinas nós temos o PAI, vinculados à rede municipal de ensino. E esse trabalho que nós desenvolvemos, ele objetivou, evidentemente, uma tentativa primeira, amigável, de solucionar o problema das crianças que hoje nós temos na Casa da Criança Paralítica, na ADACAMP, na APAI e na SEI. São aproximadamente 400 crianças que necessitam desses transportes e não estão vinculadas nem à rede municipal e muitas delas nem à rede estadual. Nós fizemos ver a esse magistrado o quão importante era a interpretação lógica e correta do Estatuto da Criança e do Adolescente, vereador Carlão do PT. Porque, independente da maneira que se dá a educação a essas crianças nessas instituições, são elas vinculadas ao Estado. E, por serem vinculadas ao Estado, merecem o transporte como se fossem vinculadas à rede estadual de ensino. Esse magistrado, repito o nome dele, o doutor Eduardo Bigolin, ele compreendeu e entendeu esse nosso pleito e deferiu, por hora, aproximadamente 200 liminares. 200. Faltam ainda, aproximadamente 200. Faltam ainda, vereador Carlão, umas 200 para serem analisadas. Nós entendemos a questão vinculada ao município e nós também entendemos a questão vinculada ao Estado, porque a verba do orçamento é direcionada à Secretaria de Educação, por isso a recusa. Mas desde que a interpretação do Estatuto e da Constituição Federal seja dada ao transporte, à educação que essas crianças recebem, o Judiciário tem nos confortado e tem aceito os pedidos e determinando que o Estado, aí sim, preste esse serviço às crianças com necessidades especiais. Então, no dia de hoje, um grupo de alunos da APAI Viracopos já começou a ser ou a receber esse transporte. Então, fica aqui os nossos cumprimentos a esse magistrado e eu peço aos nobres colegas, na hora da votação, que possam acompanhar, porque merece aplauso, sim, esse entendimento e essa postura desse magistrado. Um outro assunto que me traz a essa tribuna, senhor presidente, eu tinha feito um compromisso com os meus pares, vereador Carlão do PT. Eu não ia mais tratar dos assuntos relacionados ao vosso partido nessa tribuna, porque daqui adiante a campanha eleitoral por si só daria conta das questiúnculas que os candidatos, principalmente os candidatos do PT, Ângelo Barreto, terão que aclarear ou terão que esclarecer a população. Mas eu fiquei indignado, por isso que faço aqui uso da palavra. Espero que Vossa Excelência, vereador Torinho, que é líder da bancada do PT nessa casa, tenha alguma explicação para nos dar, vereador Vermelho. Eu recebi a revista Época na minha residência ontem à tarde, vereador Schneider, e lamentavelmente, descobriram a Casa Amarela do PT em São Bernardo do Campo. A Casa Amarela do PT é o escritório regional do SESI. Que coisa absurda! Uma cambada de sem vergonhas! Para que os senhores tenham uma ideia, Marlene Araújo, com esse nome ninguém ia tentar, ou pelo menos entender quem era. Essa senhora ganha R$ 13.500 lá na Casa Amarela e nada faz. Está lá como assessora de não sei o quê. Só que depois, com o desencadear das investigações feitas, não só pelos jornalistas, mas pela Controladoria Geral da União, descobriu-se o vereador Carlão do PT,
que Marlene Araújo é Marlene Araújo Lula da Silva. Nora desse fantasma, dessa sombra, casada com um dos filhos, Sandro Luiz Lula da Silva. Mas não parou por aí as investigações. O assessor Rogério Araújo Pimentel, gerente de serviços sociais, foi lá procurado também pela Controladoria Geral da União. Ganha R$10 mil por mês na Casa Amarela, vereador Carlão do PT. E a Márcia Regina Cunha, vereador Vermelho. O Cunha é fácil até de identificar. Essa mulher é gerente de marketing na Casa Amarela e no SESI. Ganha R$22 mil por mês. E sabe de quem que ela é esposa? João Paulo Cunha. Sabe como é que a Controladoria Geral da União qualificou, vereador professor Ronaldo, esses senhores? Dos fantasmas vermelhos. Mas não acabou por aí. O advogado e jornalista Douglas Martins de Souza, ele trabalhava, quando o Lula era o presidente, na Secretaria Adjunta da Secretaria de Igualdade Racial. Depois não tinha mais onde ficar, veio para a Casa Amarela também. Sabe qual é o salário desse senhor? R$36 mil. E a controladoria também não o achou lá. Mas não para por aí, vereador Sidão Santos. Oswaldo Vargas foi o homem de confiança do então presidente da CUT, ex-deputado federal, Jair Meneghelli. Foi o homem número 2 dele. Hoje ele também está lá no SESI. Sabe quanto que ele ganha, vereador Jorge da Farmácia? R$33 mil. E a Sandra Cabral, Vermelho? Ela é amiga, sabe de quem? Do Delúbio Soares. Eu nem sei o que ela faz. Mas sabe quanto que ela ganha, Ângelo Barreto, meu amigo? 36 pau por mês. E para encerrar o álbum, o atual presidente do SESI é o Jair Meneghelli. A coisa é pesada. Para exercer as funções de presidente do SESI, entre salário e ajuda de custo e verba de representação, R$60 mil. Mais R$150 mil por ano, para poder ter um carro dele à disposição e um motorista aqui em São Bernardo do Campo. E essa sede fica em São Bernardo, Cid. Na sua época de sindicalista, isso não existia, Cid Ferreira. Campinas, São Paulo, Brasil, temos que expurgar esse povo, meu gente. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto o nobre vereador Ângelo Barreto para informar o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é o vereador Gilberto Vermelho, senhor presidente. Calma. Gilberto Vermelho, grande líder do PSDB. Vossa Excelência, apesar de ter vermelho no nome, é tucano. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, vereador Arthur Orsi, é sempre uma honra usar essa tribuna sob o comando de Vossa Excelência. Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores e, no cumprimento, já abraçar a todos após o recesso e que Vossas Excelências continuem fazendo aquilo que se propuseram durante toda a vida pública de trabalhar em prol da comunidade e do povo campineiro. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, nos acompanham pela TV Câmara neste momento. Quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Marcos Bernardelli, com a contundência de sempre,
com a sabedoria e a indignação que o povo brasileiro deve estar também. Vossa Excelência veio tocar em um dos vários assuntos que percorre toda a mídia nacional, que é a questão da corrupção que estamos encontrando nesse país, vereador Cid Ferreira. Matéria, semanas atrás, do jornal Globo. Há uma investigação em curso pela Polícia Federal, aonde o Lulinha é um dos maiores agropecuaristas do estado do Pará. Esse moço, estima-se que o rebanho dele é de mais de 100 mil cabeças de boi. E corre a boca pequena, vereador Marcos Bernadelli. E não sou eu, não é Vossa Excelência que está falando. É a mídia nacional. Isso é a matéria do Globo, do jornal Globo, que está investigando. E nós temos também a questão da CPI da Petrobras, que foi montada no Senado. CPI essa não para investigar, mas sim com o propósito de salvar os corruptos que meteram a mão no dinheiro da Petrobras. Aonde os investigados que lá estão depondo, já sabiam antecipadamente, com seus advogados, as perguntas que iriam responder. Já armaram um circo, sabe na onde? Lá no Palácio, o senhor Berzoini e companhia. Armaram o circo para poder fazer as respostas na CPI. E agora, bendito aqui por Vossa Excelência, vereador Marcos Bernadelli, foi descoberto o esquema, sim, comandado pelo ex-presidente Lula, que é o caso do SESI em São Paulo. E a revista Época estampa, nesse final de semana, essas pessoas que lá estão vinculadas a essa empresa, uma empresa que leva a indústria paulista, aonde tem vários funcionários indicados pelo PT, pelo seu Lula e por outros membros. Funcionários estes que não precisam e não vão trabalhar. São fantasmas. Funcionários que ganham milhões e não dão um pingo de suor do seu trabalho. E é um momento, senhores, de indignação nacional, porque nós estamos vendo que a situação do nosso país é uma situação emblemática. O crescimento pífio, a inflação, sim, em crescente. Desemprego a toda hora sendo anunciado pela indústria. E a gente depara com situações na mídia nacional igual a estas que nós estamos vendo. Brasil, o que nós queremos? De forma rasteira, eles tentam encobrir tudo e fazer com que o povo brasileiro seja enganado. Mas, vereadores, nós ficamos 30 dias de recesso, mas eu tenho certeza e a convicção que os senhores trabalharam muito nesse recesso. E essa fala hoje, eu quero depois, no meu tempo de líder da bancada, falar da inauguração da Praça da Vila União, essa conquista maravilhosa, Carlão, do PT, vários assuntos para ser tratados. Mas eu, como cidadão e como parlamentar, eu não poderia deixar de falar, presidente, dessas questões que eu vejo, que eu escuto pela mídia e que a gente fica com a indignação muito grande no coração, não só de político, mas de ser humano, mas de cidadão brasileiro que quer o melhor para o nosso país. Muito obrigado, senhores.
senhor segundo secretário, o vereador Ângelo Barreto, para informar o próximo vereador inscrito. Vereador Pedro Torinho, senhor presidente. Vereador Pedro Torinho, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, muito boa noite. É um prazer estar de volta aqui na tribuna depois desse recesso de 30 dias. Venho aqui tratar de temas que dizem respeito, como é da nossa função de vereadores, à realidade do município de Campinas, da administração pública municipal. Como é do conhecimento de muitos, os que usam e os que atuam na rede pública de educação de Campinas, já há algum tempo a gente vem tendo notícias a respeito de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e uma ONG chamada Comunitas, que é um convênio que tem como objetivo, pelo menos teórico, de oferecer um aprimoramento, um apoio na gestão, dos serviços da área da educação e também da área da saúde. Já há vários meses a gente tem acompanhado uma insatisfação muito grande da parte de vários servidores, um incômodo, um desconforto com a atuação dessas entidades, especialmente na área da saúde. Eu estava acompanhando isso de forma muito próxima, tanto é que acabei fazendo um requerimento, né, já o requerimento número 1438 de 2014, que tratava justamente dessa questão, fazia perguntas, são vários requerimentos, que tratava para que a gente pudesse entender melhor o que, afinal de contas, é esse convênio estabelecido com a ONG Comunitas e com as ONGs também CLP, Falcone e a Telos, né, que são 3 ONGs aí que têm uma atuação que vai, inclusive, em outras, tem atuação em outras cidades do Brasil. A gente até se aprofundou um pouco nesse tema e descobriu que tem várias cidades do Brasil em que essas ONGs atuam, e algumas com resultados aprovados, outras a gente viu algumas controvérsias e tudo mais. E o que nos surpreendeu foi que esses requerimentos que nos trouxeram, as respostas que chegaram até nós, eram respostas muito imprecisas, respostas que não davam clareza sobre, por exemplo, em quantas escolas o projeto ia se dar, quando isso ia começar, de que maneira isso ia acontecer. E é isso que, para nossa surpresa, começa a chegar para nós, em discordância com o que foi respondido nos requerimentos, a informação de que as ONGs já estavam, neste momento, atuando em 10 escolas da nossa rede municipal. E a gente considera isso uma questão bastante importante, porque a gente não teve as respostas adequadas para a gente entender o que é, afinal, que a Prefeitura deseja ao firmar esse convênio, o que, afinal, vai ser proposto para as nossas escolas, o que afinal de contas, está se objetivando em se construir essa relação. Então, a gente entendendo que existe aí uma divergência importante entre aquilo que foi respondido no requerimento que fizemos e aquilo que está acontecendo na prática. E também reconhecendo aí uma importante iniciativa feita pelo vereador Carlão e pelo deputado federal Renato Simões, que foi depois também seguida de uma iniciativa feita por um grupo mais amplo de atores políticos, a gente criou aí na semana passada a Frente Legislativa de Defesa da Educação Pública de Campinas. Essa frente é composta por esse vereador, pelo vereador Carlão do PT, pelo deputado federal Renato Simões, pelo vereador Paulo Búfalo do PSOL. Tivemos também, né, o vereador professor Ronaldo também compondo e participando desse processo. E essa frente tem como objetivo aprofundar nessas questões, que são questões, a nosso ver, extremamente sérias. A gente tem uma entidade atuando em Campinas e que nós não temos clareza do que elas estão fazendo, qual que é o projeto, onde que elas estão, os requerimentos que foram feitos não estão claros, e, vale colocar também, foi feita então também uma representação junto ao Ministério Público, questionando a legalidade dessa atuação em Campinas, posto que não houve licitação. E é uma coisa que a gente quer entender também. Por todos esses motivos, a gente está hoje aqui protocolando um requerimento assinado por mim, pelo vereador Carlão do PT, pelo vereador Paulo Búfalo e pelo vereador professor Ronaldo do PCdoB, solicitando, requerendo a convocação da secretária de Educação, a senhora Solange Pellicer, para que ela preste esclarecimentos sobre a atuação dessas instituições, Comunitas, Falcone, Telos e Centro de Liderança Pública da Rede de Educação, na Rede de Educação Pública de Campinas. A gente considera indispensável que a secretária venha urgentemente a essa casa responder
não só a nós, vereadores, mas ao público em geral, aos trabalhadores da área da educação, o que é, afinal, que essas entidades vieram fazer na nossa rede, qual que é o objetivo e o que é que vai acontecer de mudança nas nossas escolas diante dessa atuação. Quero pedir aos colegas vereadores aqui que apoiem esse requerimento, porque é muito importante que essa casa possa convocar, quando devido, os representantes do poder público para que venham esclarecer a população e a nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Seu segundo secretário, o vereador Ângelo Pela ordem, Barreto. senhor presidente. Pois não, vereador Gostaria Paulo. de requerer tempo de liderança do pessoal. Pessoal, então, o vereador Paulo Búfalo tem até 10 minutos por o tempo de liderança. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna no tempo de liderança por achar oportuno dar continuidade àquilo que o nobre vereador Torinho expôs dessa tribuna e as iniciativas para que possamos trazer transparência em relação a esse convênio firmado entre a Prefeitura de Campinas e entidades empresariais. Mas quero adiantar aqui uma opinião em relação a esse tema, e para isso inicio citando aqui Eduardo Galeano, em Veias Abertas da América Latina, que diz o seguinte: quanto mais liberdade se atribui aos negócios, mais cárceres são necessários para aqueles que sofrem com os negócios. E, lamentavelmente, a educação pública na cidade de Campinas, ela vem paulatinamente sendo entregue às lógicas de mercado e às lógicas de bons negócios. Esse convênio, firmado em abril de 2013, inicialmente com uma instituição chamada Comunitas, Parcerias para o Desenvolvimento Solidário, com sede no Centro Ruth Cardoso de Políticas Públicas, ele envolve a possibilidade dessa instituição e de outras três instituições ditas sociais, ditas organizações não governamentais, mas de cunho empresarial, o acesso irrestrito a informações na cidade de Campinas, inclusive informações ditas confidenciais. Em abril de 2013, além do termo de convênio, também foi firmado um termo de sigilo e confidencialidade de informações, justamente onde se prevê a abertura de toda e qualquer informação da Prefeitura, da gestão da cidade de Campinas, a essas empresas que atuam na área de gestão pública. Lamentavelmente, agora, essas instituições estão entrando sob absoluto respaldo da Prefeitura Municipal de Campinas em 10 escolas municipais. Eu quero aqui conclamar não só a Câmara Municipal, mas as comunidades, os conselhos dessas escolas, não cedam, resistam, porque, na verdade, o caminho que está se trilhando é para, daqui a pouco, estarem vendendo produtos como esse que eu anunciei há pouco aqui, esse entulho de compra de cofres, de compra de apostilas, justamente para poder criar na rede municipal de educação de Campinas um pensamento único, onde possa canalizar o ensino, canalizar o desempenho dos educandos, da população, da comunidade, de alunos aqui da cidade de Campinas, para uma avaliação única. E justamente por ter uma avaliação única,
eles passarão a vender produtos educacionais para a cidade de Campinas. Quero aqui conclamar os servidores e servidoras, não acreditem na boa vontade dessas pessoas. Eles têm lado, e o lado deles é o lado do mercado, o lado deles é o lado daqueles e daquelas, como o atual governo, que acredita que entregar as políticas públicas para a gestão do mercado é a melhor saída para a qualidade, para a dignidade dos serviços públicos municipais. Então, resistam, não cedam informações, resistam, não dialoguem com os técnicos, os ditos técnicos dessas instituições que estão invadindo, na verdade, um espaço da educação pública, da saúde pública municipal, respaldados e amparados pelo atual governo. Resistam, porque essa prática, desde 2005, está acabando com a qualidade da educação, da saúde pública no país, com um único objetivo: depois de destroçar, depois de sucatear os serviços públicos, a saída que eles apresentam para a população, para ganhar opinião pública, é a saída das privatizações. Nós não podemos ceder a isso. Isso está fazendo mal ao Estado brasileiro. Isso está fazendo mal às políticas públicas. Eles levam o conceito que Fernando Henrique cunhou ainda em 2005, junto com Bresser Pereira, a lógica da eficiência acima de tudo, canalizando, na verdade, para a concepção de fazer muito mais com muito menos recursos investidos diretamente na oferta da política pública, mas carreando um caminhão de recursos para setores abastados, para entidades ditas sociais, como é o caso desse Instituto Comunitas, do Instituto Falcone, do Instituto Telos, do Centro de Liderança Pública, vinculados ao Instituto Ruth Cardoso e, por si só, vinculado também ao PSDB. Por isso, nós não podemos entrar na lógica de mercado que está sendo imposta pelo atual governo na cidade de Campinas. É preciso resistir. Essa casa não tem acesso a muitas informações omitidas em requerimentos, como foi dito aqui pelo nobre vereador Pedro Tourinho, omitidos quando nós diligenciamos, como quando esse vereador foi atrás de verificar onde o fantasma Luiz Junqueira trabalhava, e tanto o secretário de Saúde como o secretário de Recursos Humanos nos falou que não podia ceder informações. Não cede à Câmara Municipal, não cede aos vereadores eleitos pela cidade de Campinas, agora cede informações confidenciais para setores empresariais que, na verdade, vêm aqui beber na fonte dos recursos públicos da nossa cidade. É preciso resistir. Nós, nobres vereadores, temos um papel. Nós não podemos ficar de joelhos diante desse governo. Nós não podemos ficar de joelhos diante da entrega das políticas públicas e do dinheiro do povo de Campinas a esses setores empresariais. Não é verdade que eles têm uma política da eficiência, da eficácia principalmente. Aliás, a eficácia que eles inclusive ignoram, porque eficácia tem a ver com a melhoria, sim, da qualidade dos serviços públicos, mas eles nem tocam nesse assunto. Para eles, a ideia do custo-benefício é o que deve imperar nas políticas. Quero aqui recomendar a leitura para o cidadã que está me ouvindo, de artigo disponível nas redes sociais do professor Luiz Carlos de Freitas, que vai dizer o seguinte: a agenda dos reformadores empresariais pode destruir a educação pública no Brasil.
Esse modelo já fracassou nos Estados Unidos e está sendo abandonado. Esse modelo já fracassou num conjunto de países europeus e está sendo repensado. Porque nós, no Brasil, deveríamos, então, lançar mão de práticas absolutamente empresariais, entregar as nossas crianças, alunos e alunas da rede municipal, filhos e filhas da sociedade de Campinas, na mão desses tubarões que vêm sugar a educação, o recurso público, a educação pública, a saúde pública no nosso país. É preciso que essa Câmara se coloque de coluna ereta diante desse governo e diante desses reformadores empresariais. Denunciemos isso e não permitamos que isso passe aqui nessa casa sem que nós tenhamos esclarecimento, sem que nós possamos contestar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor segundo secretário, para informar o próximo orador inscrito. Vereador Paulo Galtério, senhor presidente. Vereador Paulo Galtério, Vossa Excelência da tribuna por até 5 minutos. Boa noite, telespectadores da TV Câmara, aqui da cidade de Campinas. Boa noite, presentes nesta casa. Boa noite, integrantes da mesa. O que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é um pedido de informações que eu fiz à Prefeitura Municipal de Campinas e que foi me colocada a resposta. Eu queria dizer aqui que eu tenho como profissão a condição de advogado. E umas coisas que me preocupa muito é a questão da pessoa ou de alguém ser autor ou réu em processo. Eu tive olhando aqui, a minha curiosidade era saber quantos processos que a Prefeitura era ré aqui em Campinas. E foi-me respondido que são quase 19 mil processos em que a nossa Prefeitura ela é tida como ré aqui. Agora, o que mais me impressionou nesse meu último requerimento é quantos processos a Prefeitura de Campinas é autora. Quando chegou a resposta aqui, eu quero dizer a você, cidadão campineiro, a você que está assistindo aqui na Câmara nesse momento e a todos os presentes, que o número é uma coisa assim astronômica, o número de processos em que a Prefeitura é autora. Eu vou dizer aqui, vocês vão cair de costa, vereador Cid. Veja bem, ações tributárias, execuções fiscais, 444.268 processos, vereador Ângelo Barreto. Eu vou repetir para você que está em casa para saber o número de processos. Apenas execuções fiscais, 444.268 processos. Uma opinião minha aqui, acho que o mundo acaba e não acaba os processos da Prefeitura, com todo respeito, porque é muita coisa. Né? Ações tributárias, 47. Ações cíveis, 398. Ações desapropriatórias e patrimoniais, 3.065. Total de ações, 447.770 ações judiciais. Olha, eu acho que aqui um batalhão de 5 mil procuradores nessa cidade de Campinas não seria suficiente a dar conta desses processos. Então é uma situação preocupante, vereador Ângelo, vereador Cid. Por que é preocupante? Porque é dessas receitas, principalmente com o IPTU, que nós tiramos o dinheiro para fazer as benfeitorias da nossa cidade. Olha a preocupação. Agora, o porquê de tantas ações do município contra os cidadãos campineiros, vereadores? É que o cidadão sabe, o que acontece? Ele sabe que ele não paga o IPTU, tá? Ele não paga o IPTU, e depois a Prefeitura, num determinado período, dá uma isenção.
E ele vai lá e se aproveita dos benefícios, de não pagar juros, de correção, é isso, aquilo, e ele vai jogando para frente com a barriga. Esse é um dos grandes fatores do grande número de processos nessa cidade. Agora, esse vereador, se já não protocolou, ele vai protocolar um processo aqui, até pelas minhas preocupações com as receitas desse município. Eu confesso aqui, gente, a minha preocupação aqui é que a cidade caminhe, que tenha recursos para que ela possa desenvolver aqui aquilo que é melhor para o cidadão campineiro. Nós vamos protocolar um processo aqui, se é que já não protocolamos, eu vou até confirmar com a minha assessoria, da gente poder ceder os créditos de IPTU, vereador Cid, para terceiro com um desconto. Ao invés da gente dar um desconto depois todo ano para o cidadão para pagar, vamos tornar uma moeda forte o título de Campinas, os créditos que Campinas tem. A Justiça Civil permite que a pessoa ceda os créditos a outra. Por que a prefeitura não pode ceder esses 44.778 ações? Eu não entendo isso. Eu acho que nós precisamos ter soluções inovadoras aqui para a nossa cidade, para a gente aumentar os recursos. E todo ano os processos vão se resolvendo, mas vão entrando novos processos. Para que a cidade de Campinas tenha ideia, todos esses processos aqui em Campinas estão unicamente em uma vara, na vara da Fazenda Pública. Agora, em Campinas nós temos aqui 15 varas cíveis. A média de cada vara é 4.000 processos. Tá? Senhor presidente, eu declino do meu tempo. O vereador, seu tempo encerrou. Muito obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Eu solicito informações do segundo secretário, perguntar se existe mais vereador inscrito. Sim, senhor presidente. O vereador Luiz Rossini está inscrito. Vereador Luiz Carlos Rossini, do PV. Não se encontra, senhor presidente. O próximo, então, é o vereador Cirilo, Luiz Cirilo. Vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Também não se encontra, senhor presidente. Então, nós vamos para o próximo, vereador Jorge Schneider. Vereador Jorge Schneider, do PTB. A fila anda, né, vereador? Tudo bem, vereador André Von Zuben? Conforme o vereador André Von Zuben disse, a fila anda. A fila andou, vereador Rossini. Eu pergunto agora ao vereador, felizmente, vereador Rossini, Vossa Excelência, se dependesse da senhor presidente, o vereador Luiz Rossini será o próximo inscrito depois do vereador Schneider, senhor presidente. Tudo bem, senhor vereador Ângelo Bade. Não tem mais nenhum inscrito depois do... Sim, senhor presidente. Tem mais um vereador inscrito, que é o vereador Schneider, que vai ocupar a tribuna agora, o vereador Cirilo e o vereador Rossini, logo em seguida o Rossini, depois o vereador Cirilo. Perfeito. Então, se ele chegar na sessão em tempo, senhor presidente. Vereador Schneider terá a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, existe uma fábula que diz que se nós jogarmos um sapo na água quente, ele não morre, porque o sapo ele vai pular da água, bate no fundo e pula e não morre com a água quente. Mas se nós colocarmos o sapo na água fria e formos aquecendo bem devagarzinho, o sapo vai se acomodando e ele morre porque a água fica quente ao ponto de matá-lo. Por que estou dizendo isso? Porque aquilo que foi dito aqui pelo vereador Marcos Bernardelli é muito grave. É muito grave. Nós não podemos nos acostumar com a corrupção. Achar que aquilo que nós vimos que o PT está fazendo em São Bernardo do Campo é uma coisa natural, uma coisa normal. Nós não podemos achar isso, senão é o fim da administração do nosso país. É vergonhoso, eu tenho certeza que o PT de Campinas não aprova aquilo que estão fazendo lá. Mas aí vem alguém dizer, vamos olhar só os problemas nossos aqui na nossa cidade. Mas acontece que em outubro agora nós não vamos votar para prefeito nem para vereador. Nós vamos votar para presidente, para senador, para deputado federal e estadual. E nós vemos essa pouca vergonha que nós estamos vendo em nosso país. Eu estava com nojo de ouvir as palavras que foram ditas, enquanto nós vemos um SESI. Eu digo isso porque hoje
Eu fiz contato com o SESI, com um pai, com 2 filhos, me procurou hoje pedindo, por favor, vereador, eu não tenho como manter os meus filhos na escola onde eles estão, eu preciso colocá-los no SESI. E eu ouvi um não desse tamanho hoje, do SESI. Um não desse tamanho, dizendo que eles não têm recursos para isso. Mas eu somei o salário que dá para a família daqueles que fazem a corrupção no nosso país. Deu R$208 mil por mês, só daqueles que a revista Época denunciou. Quer dizer, uma vergonha. Aí dizem, política é tudo igual. Não, não. Nós temos aqueles que se acostumam, onde eu mando é democracia, onde outros mandam é ditadura. E é isso que nós estamos vendo hoje. Algumas pessoas fazendo a ditadura da corrupção, a ditadura vermelha, aquilo que nós tivemos em 64, hoje nós vemos a ditadura vermelha, onde o povo tem que ficar quieto, onde o povo tem que ler a revista e achar que é normal. Não é normal. Não é normal. Que vergonha que eu tenho de ser político, quando eu vejo uma notícia dessa, de gente que a vida toda disse, aqueles são corruptos, fora eles, fora picaretas, disse que tinha 513 picaretas dentro do Congresso Nacional. E hoje é a cabeça de uma quadrilha, onde os tentáculos são pequenos ou grandes, mas tem tentáculos no Brasil todo, enquanto o povo passa fome, ou enquanto nós vemos a nossa famigerada inflação voltar ao nosso país. Nós vimos aí a Petrobras com a sua CPI já comprometida. Não querem um país sério, não querem. Nós vemos gente de todos os lados, todos os credos, todas as cores, sendo pisadas em nosso país por esses pseudos-governantes, que não são nada mais do que cabeças de quadrilha, que não se importam em aparecer na revista, mostrando a corrupção e dizem, mas nós continuaremos mandando. Será que a população quer isso mesmo no nosso país? Será que é isso que nós queremos mesmo? Ou será que nós vamos dizer, chega, basta, temos que ser adultos, não podemos aceitar, não podemos ser o sapo que morre com a água fria. Obrigado. Senhor presidente, vereador Rossini é o próximo inscrito. Vereador Rossini, próximo inscrito. Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas. Primeiro, saudar todos os vereadores nesse retorno a essa segunda fase do nosso ano legislativo, dizendo que muitas coisas aconteceram nesse período de recesso. Encontramos com os vários vereadores aí que continuaram exercendo seus mandatos, independentemente do recesso legislativo. A gente pôde, com felicidade, ver a administração, a Secretaria de Serviços Públicos, com algumas obras e iniciativa, inclusive com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, entregando várias praças recuperadas ou novas praças, como bem lembrou aqui o vereador Vermelho, na Vila União, criando espaços adequados para o lazer saudável da nossa população. É preciso que Campinas, num processo de busca da qualidade de vida e se transformar numa cidade sustentável, desenvolva locais, vereador Calão do PT, tem espaços em que a população possa, em todos os cantos da cidade, frequentar áreas de lazer, para a prática de esporte saudável, para encontro, convivência,
né, para o congressamento, para exercer sua cidadania. E Campinas, nesses 2 últimos meses, ganhou vários desses espaços. E a gente espera, com isso, que a população da periferia da cidade, principalmente, crianças e jovens, não tenham apenas como opção de lazer os bares, como opção de lazer as saídas para beber cerveja, né? Falo isso porque o último levantamento nacional domiciliar feito pelo SEBRID, junto com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, indica um crescimento preocupante do consumo de bebida alcoólica por jovens adolescentes. E uma tendência ainda mais preocupante da redução da faixa etária de início da experimentação da bebida alcoólica. E uma das causas, além de opções de lazer saudável, é a campanha de bebida alcoólica que ainda existe nas televisões. Por uma falha da legislação que proíbe veicular na televisão propaganda de bebida alcoólica com grau superior a 13 graus Gay-Lussac, a cerveja ainda é um dos principais anunciantes nos horários nobres das nossas TVs, campeonato de futebol, Copa do Mundo. E essa informação chega em todos os lares, afetando, estimulando para o consumo os nossos filhos, as nossas crianças. Então, nesse sentido, eu queria anunciar que existe um projeto de iniciativa popular que está sendo coletada assinatura em todo o país, visando abolir a propaganda de cerveja na TV para a proteção das nossas crianças e adolescentes. O Ministério Público do Estado de São Paulo está liderando a coleta das assinaturas de apoio a esse projeto de iniciativa popular, que também tem a adesão já de vários organismos nacionais, como a Cúria Metropolitana de São Paulo, a Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral da qual eu faço parte, a CNBB, Pastoral da Fé e Política, Pastoral da Educação, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Instituto Alana, Aliança de Controle do Tabagismo e várias outras instituições que reconhecem que a propaganda, da forma como é veiculada na televisão, é muito nociva à sociedade, estimulando o consumo precoce de bebida alcoólica e formando 12% da população brasileira adulta hoje sofre de alcoolismo. E o alcoolismo sozinho responde por mais de 350 tipos de doença, físicas e psicológicas. Então, eu venho aqui nessa tribuna pedir, eu vou tirar cópia dessa lista de adesão a esse projeto de iniciativa popular que pretende abolir a campanha de de cervejas e bebidas alcoólicas da televisão. Vou deixar um em cada gabinete de cada vereador, pedindo que cada vereador nos ajude a coletar assinaturas para que a gente consiga avançar, criando fatores de proteção para a nossa juventude. Chega de propaganda de bebida alcoólica na televisão. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, era isso que eu tinha a relatar nesse momento. Obrigado, vereador Rossini. Solicito o vereador Cirilo, senhor presidente. Vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Vereador, tem 5 minutos. Senhor presidente, vereador Arthur Orsi, senhores vereadores, é com grata satisfação que retorno a essa tribuna, depois desse período de recesso das sessões, mas não impediu que nós, vereadores, continuássemos trabalhando como, de fato, trabalhamos e muito no mês de julho. Quero fazer um cumprimento, vereador Cid Ferreira, a toda a população de Campinas. Como já foi dito, acredito por algum vereador que me antecedeu, nesse mês de julho a cidade completou 240 anos. Uma cidade onde é referência nos mais diversos níveis, não só na área médica, mas também no sentido de que Campinas é referência
e voltou a ser uma boa referência, vereador Jorge Schneider, na medida em que nós, vereadores e o prefeito municipal, tem empenhado esforços no sentido de melhorar e resgatar a dignidade do povo campineiro. E é nesse sentido, sem qualquer demagogia, mas fazendo referência a todos os vereadores dessa casa, independente da sigla partidária. Quero cumprimentar todos os vereadores. Quero cumprimentar o prefeito municipal, Jonas Donizete, porque nesse mês de julho, os vereadores do PSDB e outros tantos vereadores das inúmeras agremiações que fazem parte desse plenário, estivemos presentes nas mais diversas solenidades durante o mês de julho, onde o povo de Campinas recebeu. Entre tantas coisas, nós tivemos o recebimento de vários ônibus articulados e biarticulados, todos preocupados com a acessibilidade. A lei federal passou também por Campinas, na medida em que houve esse compromisso, e tive a oportunidade, viu, vereador Cid, de entrar em um dos ônibus, onde você vê o respeito que se procura ter com o cidadão, principalmente o cidadão que tem deficiência física. Mas não foi só isso. Como já foi dito por alguns vereadores, e que me recordo por último, o vereador Vermelho, ele fala na medida em que a Praça Luciano do Vale, que foi dado um nome por vários vereadores, houve uma sugestão, um consenso, e aqui nós temos vários vereadores que assinaram o projeto de lei, onde nós autorizamos entregar uma praça na Vila União, um bosque, cuja medida é de aproximadamente o Bosque dos Jequitibás, com o nome desse locutor campineiro, que deixa saudades, e foi uma maneira que a Câmara encontrou de eternizar o nome de Luciano do Vale. Nós entregamos também, e eu participei dessa indicação, vereador Pedro Tourinho, da instalação da nova base ambiental da Guarda Municipal na Avenida Heitor Penteado, que vai atender futuramente o Parque Ecológico, os distritos de Souza e Joaquim Egídio, que infelizmente nos últimos meses ficaram desguarnecidos, mas houve esse consenso da Câmara e do prefeito municipal, para que instalássemos o mais rápido possível essa base da guarda ambiental da Guarda Municipal. Mas não foi só isso. Eu acho que o mais importante foi essa preocupação que os vereadores e o prefeito municipal tiveram com a saúde. Eu participei diretamente da entrega do Centro de Saúde do São Martim. E, por derradeiro, do Hospital Ouro Verde, também conhecido com nome próprio de Complexo Hospitalar Dr. Edivaldo Orsi, que me orgulho, presidente, de ser eu o autor do decreto legislativo que concede ao senhor, seu pai, uma pessoa honrada, o nome desse hospital, onde foram abertos 20 novos leitos na UTI, de adulto. Dobrou a capacidade, vereador Vermelho, o senhor que é o vereador da Comissão de Saúde e sempre leva a reivindicação do prefeito em nome dos vereadores e dos munícipes da cidade, houve a instalação de 20 novos leitos. E isso tem que ser destacado, porque o povo de Campinas, quando ele está desguarnecido, ou quando ele necessita, ou de uma cirurgia urgente, um hospital regional, onde atende toda a região, muito bem falado pelo vereador Cid. Então, eu participei ativamente, vereador Rossini, e eu quero registrar, graças ao trabalho de todos os vereadores dessa casa, vereador Carlão do PT, vereador Ângelo Barreto, vereadores do PT, mas que também, de alguma maneira, contribuem, a exemplo de todos os vereadores dessa casa, com a grandeza com que nós esperamos. E espero que nesse semestre seja um semestre muito mais produtivo, onde possamos apresentar projetos de leis que possam contribuir com a nossa cidade. Parabéns, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo, mais uma vez obrigado pela homenagem do Hospital Ouro Verde. Eu solicito ao segundo secretário que informe o próximo vereador inscrito. Não há nenhum vereador, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, nos termos regimentais, fica suspensa a sessão. Pois não. Não, perdão, existe mais um vereador inscrito, nós nos equivocamos. Aqui o vereador Cid Ferreira, vereador Ângelo Barreto,
está dizendo que ele estava inscrito. O vereador Cid Ferreira tem a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, essa plateia maravilhosa que hoje ilumina essa casa. Vocês trouxeram luz para essa casa, o que às vezes falta. Parabéns. Fico muito feliz. Obrigado. Eu quero, senhor presidente, dizer que estou abismado. Estou perpétuo daquilo que eu não acredito que seja verdade. Não pode acontecer isso no país. Quando alguém coloca de sindicalismo, eu vi alguém aí num 71 aí atrás, quando falou que o Cid... Vejam bem os senhores, eu estou abismado, eu vim aqui, vereadores, para repudiar isso. E quero uma resposta disso. Quando o vereador Bernardelli disse aqui nesse microfone, ele disse aqui nesse microfone, que Jair Meneghelli é diretor do SESC em São Paulo. SESC, SESC e Senai é um grupo só que é o sindicato dos patrões. É eles que mandam nesse país. E o senhor me disse o quê, senhor vereador? Que eu não ouvi direito? Vereador, o senhor me concede uma parte? Uma parte, por favor. A informação... Vereador Bernardelli, Vossa Excelência me desculpe, mas no caso específico o regimento não permite a parte. Pois não, vereador Cid Ferreira. Mas eu vou fazer a parte. Eu vou fazer a parte. Vejam os senhores, vocês que são tão ilustrados, tão honestos, tão direito, eu tenho que ouvir isso. Um homem que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Era o maior crítico dos patrões. E hoje ele é funcionário dos patrões. Quem mudou, meu Deus? Quem mudou? Eu nunca fui e nunca serei alguém que possa compartilhar com essa quadrilha que nós sabemos que eles querem cada vez mais e mais. E hoje o senhor Jair Meneghelli ganha uma fortuna. Uma fortuna. Ele é muito bem pago pelos patrões que ele sempre criticou. Hoje ele faz parte da panela. E qual é o partido do Jair? Não é mais o PT, mas ele foi muitos anos PT. Sempre PT. Vejam, senhores, como o mundo muda, né? Que tristeza. Por isso que eu tenho orgulho do meu passado. Ninguém pode atirar uma pedrinha sequer no meu passado. Veja vocês, fui jornaleiro, fui engraxate, fui uma série de coisas em criança. Trabalhei 14 anos na Bosch. Passei a ser um dos funcionários da Roberto Bosch. Fui ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, onde nós tínhamos o maior número de associados. E olha, eu falo para alguém com mais idade, que pode ser minha testemunha. Era o melhor sindicato da América do Sul. Era o melhor sindicato. Nós chegamos a ter 65 mil associados. Era inédito. Era a maior sindicalização do país, pessoal. E hoje eu vejo a vergonha que esse sindicalismo está fazendo. Vejam, senhores, um crítico, um soldado contra os patrões, que dizia ser, porque hoje eu só posso pensar isso. Porque eu não vou levar um bandido na minha casa que sempre me criticou. E eles recebem ele com esse salário. Isso é salário de... Não existe um salário mínimo de R$ 720, um homem ganhar
30, 40, 50 mil pessoas. 60 mil, pessoal. Vocês que lutam com o povão, com o chão, é triste a gente ouvir isso. Um homem que era contrário, hoje é a favor. Hoje é a favor aos patrões. Só Deus pode explicar isso. Não tem outra explicação. Isso é sacanagem, isso é sem vergonhice. Isso não pode existir dentro desse país. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção que o senhor me deu. Obrigado, pessoal. Senhor segundo secretário, vereador Ângelo Barreto, para informar se há mais vereadores. Senhor presidente, eu acho que agora é de verdade, não tem mais ninguém. Então, sendo agora de verdade, nós encerramos, suspendemos a sessão por até 15 minutos nos termos regimentais. Estamos no intervalo da 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Nós vamos conversar agora com o vereador André Von Zuben, ele que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia do Legislativo e que amanhã retoma as atividades da comissão ouvindo o Instituto Agronômico de Campinas. Boa noite, vereador. Qual que é a expectativa para ouvir o Instituto Agronômico na reunião de amanhã? Então, a gente estava ansiosos para podermos ouvir o Instituto, que é uma das maiores autoridades na área de agricultura nesse país. Esse ano ele completou 127 anos e vai falar um pouco para nós sobre os projetos que vêm sendo desenvolvidos nessa área e como que a gente pode integrar essa atuação do agronômico com outros institutos de Campinas para potencializarmos a ciência e tecnologia, no caso deles, mais voltado para a área de agricultura. Agora, a Comissão de Ciência e Tecnologia já tem realizado um árduo trabalho de ouvir diversos braços aí da cidade de Campinas que compõem a situação da tecnologia, né, vereador? O crescimento da tecnologia na cidade. Já ouviu o CIATEC, já ouviu a IMA? Qual é a avaliação que o senhor pode fazer desse primeiro período de trabalho, desse primeiro semestre de 2014 da comissão? Então, nós já ouvimos vários, como você disse, e pretendemos continuar mensalmente ouvindo outras instituições, né, como a PUC e outros institutos. Agora, o que a gente verifica é que todos estão desenvolvendo excelentes trabalhos, mas que muitas vezes eles não chegam ao conhecimento público e, mais do que isso, eles não se integram com outras áreas de pesquisa. Hoje em dia, o mais importante é você aumentar o potencial das pesquisas, porque mesmo uma pesquisa na agricultura, por exemplo, se ela tiver um apoio de um outro instituto que está muito voltado para a área de biologia, pode ajudar a potencializar aquela pesquisa, assim como outros em outras áreas. Então, o que nós estamos tentando fazer em Campinas também, como nós temos, graças a Deus, vários institutos, é potencializar esse trabalho para que a pesquisa se desenvolva mais rápido. E acho que é dessa forma que nós vamos estar ajudando, né, procurando integrar tudo isso. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Lembrando que a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia acontece amanhã, a partir das 10 horas, ao vivo. Nós vamos falar agora com o vereador Tico Costa, ele que tem um projeto na noite de hoje. O projeto do vereador é resultado de uma comissão especial de estudos que tratou do transporte escolar na cidade de Campinas, e o projeto que será votado na noite de hoje cria a Semana do Transporte Escolar na cidade. Vereador, esse é um dos resultados de um longo trabalho que a Comissão Especial de Estudos realizou na cidade? Exatamente, uma comissão que amplamente discutiu o transporte escolar na cidade de Campinas e, como você disse, um resultado desse estudo feito e apresentado ao Executivo, onde nós, na noite de hoje, apresentamos esse projeto e julgamos de uma importância ímpar por conta, podemos enumerar vários pontos, mas eu queria destacar dois. Destacar a questão do trânsito, já que nós temos cadastrados na IDEC hoje 877 veículos que transportam mais ou menos de 70 a 80 mil crianças por dia, sem contar o período de universidade. E nessa questão do trânsito, isso dá para a cidade uma economia de carros na rua. Se a gente fizer uma conta e dividir isso por 3, e eu estou fazendo uma conta bem básica, porque numa casa é muito difícil ter mais de uma criança que vai à escola,
nós teríamos mais ou menos, se não tivéssemos o transportador escolar, mais ou menos 25 a 30 mil carros no trânsito por dia. Em horário de pico, né? Em horário de pico, que é o horário da manhã, da tarde e da hora do almoço. E também a questão ambiental, imagina todos esses carros soltando os poluentes todos os dias na cidade. Então, resolvemos apresentar esse projeto da Semana do Transportador Escolar para conscientizar cada vez mais as pessoas da importância de contratar o serviço. A questão é valorizar mesmo, né, vereador? E quais são as discussões que vão acontecer nessa semana? Sobre específico esse assunto. Então, a gente quer, na verdade, que exista um fórum que possa participar pais, professores, transportadores, representantes da INDEC, para cada vez mais a gente poder valorizar o transportador e conscientizar as pessoas, porque na verdade são vidas, né, 70 a 80 mil crianças, que é o bem mais precioso que temos dentro dos nossos lares. A semana foi escolhida no mês de julho, é isso mesmo? O mês tem algum motivo especial para ter sido escolhido no mês de julho? É um mês de férias, né, que a gente pode sentir muito bem essa questão e poder discutir o assunto, já que é férias dos transportadores também, já que as crianças estão em férias, para a gente possa comemorar essa semana e ao mesmo tempo fazer esse fórum e esse debate. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, boa noite a todos. Lembrando que o projeto do vereador Tico Costa será analisado e votado em turno único de discussão na noite de hoje. Portanto, após a votação, ele segue já para a sanção ou veto do prefeito. Nós vamos falar agora com o vereador Zé Carlos, ele que também tem um projeto na noite de hoje. O vereador faz uma alteração na legislação que pede banheiros e águas nas agências bancárias da cidade de Campinas, incorporando aí a questão da acessibilidade. Vereador, por que a mudança na lei? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, não é uma mudança. Nós colocamos um artigo a mais na legislação municipal e também adequando a legislação federal. Uma vez que a acessibilidade nos bancos e em alguns comércios não existe para a pessoa que tem aí a necessidade de mobilidade. Então nós estamos adequando, acrescentamos um artigo à lei, onde o sistema bancário do nosso município tem que dar acessibilidade, banheiros adequados para essas pessoas com mobilidade reduzida e também bebedouros, né? Que é por isso que nós resolvemos aí inserir esse artigo na legislação municipal. São bebedouros também devidamente adaptados para a pessoa com mobilidade reduzida, né, vereador? Isso, sem dúvida nenhuma. Tanto sanitário como bebedouro para que tem a mobilidade reduzida, que tem dificuldade de se locomover, e também para utilizar esses banheiros e também os bebedouros como uma pessoa normal. Agora, a lei municipal foi criada em 2006, vereador. Quando se criou essa lei em 2006, não se observou a necessidade de uma adaptação dessa lei para o portador de necessidades especiais? Essa observação foi feita agora? Foi a pedido de alguma pessoa que tem mobilidade reduzida? Como foi esse processo? Sim, na realidade nós fomos procurados em nosso gabinete por algumas pessoas que têm a mobilidade reduzida e que nos solicitou, porque essa lei, na realidade, ela foi feita, se eu não me engano, é lei 16.320, uma coisa, não me lembro bem. E ela foi, depois o prefeito Hélio fez um decreto alterando algumas coisas. E esqueceram do pessoal, hoje tá bem evidente a mobilidade, né, em todos os sentidos no nosso país. E o pessoal que tem mobilidade reduzida nos procurou em nosso gabinete pedindo para que a gente colocasse esse artigo nessa lei. Então é isso que nós estamos fazendo, espero que os vereadores aprovem essa alteração, não alteração, mas esse adendo que nós estamos fazendo na lei, para que as pessoas com mobilidade reduzida também tenham o seu direito aí assegurado em todos os comércios e também na rede bancária. Agora, a adaptação das redes bancárias a essa mudança de legislação vai ficar a cargo do Executivo. Em quanto tempo as agências terão para se organizar? Exatamente. Nós colocamos lá que as agências terão 90 dias a partir da promulgação dessa lei para se adaptarem a esse artigo que inserimos nessa lei. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.
Eu vou falar agora com o vereador Arthur Orsi, ele que presidiu a CPI das antenas aqui na Câmara Municipal de Campinas. A CPI agora apresenta protocolo ao seu relatório final à Câmara Municipal de Campinas. Nós vamos pedir uma avaliação aí do vereador de como foi esse processo todo. Vereador, boa noite. Quanto tempo de trabalho da CPI das antenas, vereador? Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos. Foram mais de 6 meses praticamente, né, levando em conta também o recesso parlamentar, que a CPI ficou, os trabalhos ficaram suspensos, mas nós continuamos a fazer as diligências e a obtenção dos documentos. E foi um trabalho realmente muito árduo, onde os 7 membros da comissão, né, se debruçaram sobre todos os problemas envolvendo a colocação das antenas no município de Campinas, e nós chegamos a um relatório que é, de certa forma, assustador pelo número, pela quantidade de problemas e de irregularidades verificadas no decorrer dos trabalhos. É um trabalho longo e extenso, né, vereador? Agora é possível antecipar alguns pontos, os mais importantes que foram destacados aí nesse relatório final? Sim, nós podemos destacar, primeiro, a total falta de controle por parte da Prefeitura de Campinas no que diz respeito a um levantamento do número de antenas na cidade. A cidade não tinha, a Prefeitura não tinha qualquer controle sobre a colocação de antenas. Segundo, essas operadoras não pagavam as taxas municipais como alvará de funcionamento, alvará de execução de obras, enquanto todos os comerciantes são obrigados a renovar os alvarás todos os anos, essas antenas que geravam uma demanda muito grande de fiscalização e tudo mais, burlavam a lei e não pagavam absolutamente nada, coisa que nós já modificamos mesmo antes do relatório, propondo uma lei, né, estabelecendo o valor do alvará desses equipamentos. Terceiro, a lei municipal que regula a colocação de antenas, ela era totalmente descumprida, né? Não existe uma antena instalada no município que atendia rigorosamente à legislação. Tanto é que depois da CPI ser instalada, das quase 600 antenas existentes no município, só 33 tinham alvará de funcionamento, o que demonstra, na realidade, havia uma situação onde a colocação de antenas era praticamente toda clandestina, né? Criando problema para os vizinhos, criando problema para as pessoas que moravam nos entornos. Nós temos dito toda hora que ninguém é contra a colocação de antenas, mesmo porque todos nós usamos celular, a tecnologia de celular, transferência de dados, só que as pessoas que moram ao lado, no entorno dessas antenas, elas têm sérios transtornos, seja de ordem de barulho, seja da ordem de comprometimento com relação à saúde, né, seja também da ordem da desvalorização que a colocação de uma antena traz no imóvel ao lado, né? Então, todos esses aspectos foram muito bem avaliados, foram muito bem salientados. O relatório aponta tudo isso e precisa haver, obviamente, uma modificação na atual legislação, e o poder público, a Prefeitura especificamente, precisa exercer com mais firmeza e com mais autoridade o controle na colocação desses equipamentos, porque, como nós dissemos, Campinas, na verdade, é ainda uma terra sem lei na questão de colocação de antenas celular, por total descumprimento das operadoras com relação à nossa legislação. Agora, todo esse levantamento só foi possível porque a CPI ouviu aí o depoimento de vários órgãos da Prefeitura envolvidos nesse processo e também as empresas de telefonia. Durante esses depoimentos na CPI, os órgãos da Prefeitura que avaliam e fiscalizam isso se comprometeram a revisar a lei, a fazer algum tipo de mudança, ou esses apontamentos vão ser encaminhados no relatório final para daí a Prefeitura tomar uma atitude? Como que vai ser esse procedimento? É muito bem colocado por você. É bom lembrar que o relatório, nós estamos encaminhando uma cópia dele, solicitando o encaminhamento de uma cópia para a Anatel, uma cópia para a própria Prefeitura, uma cópia para o Ministério Público do Estado de São Paulo, uma cópia também para o Conselho de Meio Ambiente e para o CMDU, porque a legislação ambiental não estava sendo cumprida, a legislação edilícia não estava sendo cumprida, o Código de Obras, zoneamento urbano, entre uma série de questões aí, a própria Anatel não tinha conhecimento de algumas antenas que já estavam construídas na cidade. Então, enfim,
era um descontrole generalizado. E agora, além da prefeitura, nós estamos solicitando que todos esses demais órgãos tenham conhecimento da realidade no município de Campinas. E um dado que é importante ressaltar, que demonstra o tamanho do problema, o fato de mais de 600 antenas colocadas, só 33 terem alvará de funcionamento e nenhuma delas pagar, né, pelo alvará de funcionamento, enquanto um micro comerciante, um pequeno comerciante tem que renovar o alvará todo ano. Então, enfim, muita coisa, muitos problemas existem. Obviamente que nós estamos apontando e levantando os problemas. A prefeitura começou a correr atrás desses problemas só após a instalação da CPI. Exemplo disso é que só após a instalação da CPI foi feito um levantamento desses equipamentos, foi solicitada a licença ambiental quando necessário. Então esperamos que daqui para frente o setor de fiscalização da prefeitura, seja na parte ambiental, na parte urbanística, comece a funcionar, e também a parte Secretaria de Finanças comece a autuar para que eles pagam efetivamente o que devem para o município. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Você fica então dentro de alguns instantes com a votação e análise de 9 projetos de interesse para a cidade. Até já.